O nosso tema escolhido foi o conflito entre Israel e Palestina, que já se perpetua durante muitos anos. A razão para estabelecer o Estado judeu na região da Terra Santa, conhecida como Palestina na época, é baseada em fontes bíblicas, que dizem que por volta de 1850 a.C., o profeta Abraão recebeu um chamado de Deus para abandonar sua terra e ir em busca de um novo lar, o que seria Israel, no qual ele deveria estabelecer a sua descendência. Ao longo dessa jornada, Abraão teve 2 filhos, o Ismael, filho dele com sua serva, e o Isaque, filho dele com sua esposa. Com isso, a Terra Santa foi prometida a seus filhos. De acordo com a lenda, os tataranetos de Abraão deram origem a 2 povos bem parecidos, mas que se encontravam e defendem lados opostos da política internacional, os árabes e os judeus. Jacó, neto de Abraão e filho de Isaque, e os filhos deste, mudaram-se para o Egito, onde foram escravos durante 400 anos até retornarem a Canaã. Visando recuperar a terra prometida, Moisés, líder dos judeus, libertou-os do escravismo do Egito, fazendo uma peregrinação de 40 anos pelo deserto, durante a qual formaram seu caráter de povo livre. Concretizando seu ideal, o povo judeu estabeleceu-se às margens do rio Jordão, na antiga Palestina, onde mais tarde resolveram expandir suas fronteiras durante o reinado de Salomão, que consolidou a monarquia judaica. Por conta disso, os judeus consideram a área entre a África e o Oriente Médio, onde era a Palestina na época, a terra prometida por Deus ao profeta Abraão. Esta corresponde aos territórios hoje ocupados pelo Estado de Israel, Palestina, Cisjordânia, Jordânia Ocidental, sul da Síria e sul do Líbano. Os chamados patriarcas bíblicos a receberam após o Êxodo. É essa a alegação dos judeus sionistas que reivindicam a ocupação integral do território. Antes da ocupação no pós-guerra, 4% da população da Palestina era formada por judeus. O direito a partir da promessa bíblica é rejeitado pelos árabes e dizem que o filho de Abraão, Ismael, é seu antepassado. Desta maneira, a promessa de Deus os incluiria também. Além disso, a reivindicação dos palestinos é baseada no direito à ocupação ocorrida por 13 séculos. A região conhecida como Palestina foi ocupada 2000 anos antes de Cristo por povos amoritas, cananeus e fenícios, sendo denominada como Terra de Canaã. A chegada de hebreus da origem semita ocorreu entre 1,8 mil a 1,5 mil a.C. Sucessivas invasões marcaram a região. O domínio romano perdurou até 634 d.C., quando a conquista árabe marca o início dos 13 séculos de permanência muçulmana na Palestina. Sob o domínio árabe, a Palestina foi alvo de diversas cruzadas entre 1099 e 1291. E em 1517, começou a ocupação do Império Otomano, que durou até 1917. Com a dissolução deste império, a Inglaterra passou a administrar a região. Calcula-se que até o fim de 1946, a Palestina era habitada por cerca de 1,2 milhões de árabes e 608 mil judeus. Ao fim do conflito, os judeus iniciaram uma série de movimentos migratórios e uma tentativa de encontrar um novo lar após as perseguições ocorridas na Europa. Assim, a área passou a ser denominada por judeus a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Para esse povo, a região é denominada Terra Santa e Terra Prometida, mas o conceito de lugar sagrado é partilhado também pelos muçulmanos e cristãos. As causas para o conflito são remotas, e se tiverem de se colocar uma data, certamente seria a expulsão dos judeus pelos romanos no ano 70 d.C., quando os judeus tiveram que se deslocar para o norte da África e Europa. No século XIX, porém, na onda do nacionalismo que surgia na Europa, alguns judeus se congregaram em torno de ideias sionistas do húngaro Theodor Herzl. Este defendia que o lar para o judeu deveria ser em Sião, ou a terra de Israel, a Palestina, e finalmente os judeus teriam um lar como os outros povos. Ao término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, os judeus sionistas passaram a pressionar a realização da criação do Estado judeu. Durante o conflito, 6 milhões de judeus foram exterminados em campos de concentração sob as ordens de Adolf Hitler, em 1889 a 1945.
Assim, com apoio internacional, principalmente pela ação norte-americana, a região foi dividida em 1948 em 3 partes: Estado de Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza. Em 14 de maio de 1948, foi criado o Estado de Israel, que se baseou numa resolução aprovada um ano antes da Organização das Nações Unidas e que previa a divisão do então território da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. Na época, a Palestina estava sob administração britânica e era habitada por uma maioria árabe. Por isso, a resolução da ONU, que foi aceita por líderes judeus, acabou sendo recusada pelos governantes dos países árabes vizinhos da Palestina. As discussões diplomáticas ainda estavam quentes quando líderes judeus se apressaram para decretar a independência de Israel em maio de 1948. A resposta árabe foi imediata. No dia seguinte à declaração da independência, Egito, Síria, Líbano e Iraque atacaram o novo país. Cerca de 750 mil árabes que viviam na região foram obrigados a fugir por causa do conflito. Por outro lado, 800 mil judeus residentes em países como Síria, Iraque, Tunísia, Líbia e Iêmen deixaram às pressas seus lares, a maioria tornando-se imediatamente cidadãos de Israel. A vitória israelense viria no ano seguinte, em 1949, garantindo a sobrevivência do novo país. Mas, longe de tranquilizar as coisas, o resultado do conflito só semeou mais violência na região, violência que dura até hoje. A divisão, programada pela ONU, Organização das Nações Unidas, previu o repasse de 55% do território aos judeus e 44% permaneceria aos palestinos. As cidades de Belém e Jerusalém seriam consideradas território internacional devido ao significado religioso para muçulmanos, judeus e cristãos. No ano seguinte, no entanto, Israel não aceitou o tratado e declarou independência da região, dando início ao processo de ocupação da Palestina. Em 1964, foi criado a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, grupo político que representava o povo palestino. Os palestinos são árabes que vivem em uma região chamada Palestina, no extremo leste do Mar Mediterrâneo. Eles perderam grande parte de suas terras quando foi criada na região o país que se chama Israel, em 1948. Desde então, o povo palestino tem trabalhado para criar um Estado palestino independente. Com a reação dos países árabes circundantes, que eram contrários à criação do Estado de Israel, teve início a Guerra dos 6 Dias em 1967, tendo de um lado do conflito as Forças Armadas do Estado de Israel e do outro as do Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que por sua vez receberam o apoio de Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. Essa foi a guerra mais rápida travada entre árabes e israelenses, e foi também a guerra que possibilitou a Israel expandir seu território, conquistando a Península do Sinai, a Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. Árabes e israelenses já haviam entrado em conflito em 2 ocasiões desde a independência do Estado de Israel, em 1948. Nas décadas de 1950 e 1960, estavam em ascensão o nacionalismo árabe, liderado pelo presidente do Egito e posterior presidente da República Árabe Unida, Gamal Abdel Nasser. Abdel Nasser era apoiado por Hafez al-Assad, da Síria, pelo rei Hussein, da Jordânia e por outros chefes do Estado árabe, sobretudo os que integravam a Liga Árabe. Na segunda Conferência do Cairo, de 1964, esses países deixaram claro, por meio de uma declaração, que um dos seus objetivos principais era a destruição do Estado de Israel. Esse tipo de postura aumentou sobremaneira a tensão na região do Oriente Médio. A situação piorou quando Síria e Jordânia passaram a dar apoio a grupos guerrilheiros nascidos da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, e a movimentar tropas regulares nas fronteiras com Israel, em maio de 1967. Pressionado por sírios e jordânios, Gamal Abdel Nasser mobilizou tropas egípcias na Península do Sinai, em 16 de maio, e ordenou que as tropas da ONU, presentes no lugar desde o fim da última guerra árabe-israelense, 1966, retirassem-se. Em 22 do mesmo mês, Nasser ordenou o bloqueio ao Golfo de Aqaba.
Em 4 de junho, o Iraque juntou-se ao Pacto Jordânio-Egípcio de ajuda mútua em caso de guerra. Antevendo um ataque coordenado desses países, no dia seguinte, Israel deu início à sua guerra relâmpago. No primeiro dia da guerra, houve a destruição de 309 dos 340 aviões de combates egípcios pelos caças israelenses, em um espaço de apenas 2 horas. Os aviões foram destruídos em suas bases militares no solo. No segundo dia, Israel cruzou as fronteiras da Península do Sinai. No terceiro dia, paraquedistas israelenses conquistaram a cidade velha de Jerusalém, que estava sob o domínio dos jordânios, e ainda no dia 7 chegaram no Estreito de Tirã, e no dia 8 a Rumani, perto do Canal de Suez. Nos dias seguintes, Egito e Síria já estavam derrotados, e a guerra continuava contra a Jordânia. Com o avanço das tropas israelenses sobre a fronteira, houve a captura de Cisjordânia, porção Jordânia próxima à fronteira natural do Rio Jordão. O saldo da guerra foi o seguinte: para Israel, os danos computados foram de 980 soldados mortos, 4.520 feridos, 40 aviões abatidos e 394 tanques danificados. Do lado árabe, foram 4.300 soldados mortos, 6.120 feridos, 444 aviões abatidos e 965 tanques danificados. A própria dinâmica do desenvolvimento da guerra favoreceu Israel na ocupação dos territórios vizinhos, valendo ressaltar, portanto, que tal ocupação não foi planejada e nem tinha caráter definitivo. Como elucida o sociólogo Cláudio Camargo, a Guerra dos 6 Dias foi um conflito que nenhuma das partes desejava e que, ao contrário do que possa parecer, carece de planejamento político e estratégico por parte de Israel, embora muitos analistas árabes acreditassem que o conflito fora deliberadamente provocado pelos israelenses para expandir seu território. Contudo, a conquista e a ocupação da Cisjordânia e das colinas de Golã foram definidos ao longo das batalhas e não estavam nos planos iniciais dos estrategistas israelenses. Isso pode ser provado pelo fato de que, em 19 de junho de 1967, o gabinete israelense reuniu-se e decidiu propor um acordo de paz com o Egito e a Síria, retirando suas tropas das áreas ocupadas, desde que fossem garantidas a liberdade de navegação no Estreito de Tirã e no Canal de Suez, a desmilitarização da Península do Sinai e das colônias de Golã e a não interferência no escoamento das águas das nascentes do Rio Jordão. Em relação à Cisjordânia, que na época já tinha uma população de 1,2 milhão de palestinos, o gabinete ficou dividido entre a opção de dar autonomia aos palestinos, mas manter o território sob o controle israelense, ou devolver parte deles à Jordânia. Em 1973, teve início A Guerra de Yom Kippur. durou cerca de 20 dias. O nome dessa guerra está relacionado com o feriado judaico Yom Kippur que significa o Dia do Perdão. Aproveitando as comemorações judaicas e de falhas do sistema de inteligência do exército israelense, o Egito e a Síria atacaram Israel em 6 de outubro, por conta da anexação de territórios sírios e egípcios por Israel durante a Guerra dos 6 Dias, em julho de 1977. Esses territórios eram a Península de Sinai, uma parte do Canal de Suez, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. O ataque pegou as forças militares israelenses de surpresa, já que não acreditavam em um ataque por parte dos árabes, principalmente após a fulminante vitória israelense na Guerra dos 6 Dias. Além da soberba dos militares israelenses, houve falhas no sistema de inteligência militar, em decorrência, principalmente, do fato de o principal informante israelense ser Ashraf Marwan, filho do ex-presidente egípcio Gamal Nasser, o que teria retardado as informações sobre as movimentações das tropas sírias e egípcias. O exército do Egito chegou a adentrar 15 quilômetros do território controlado por Israel na Península de Sinai. Os israelenses sofreram importantes baixas nos confrontos que ocorreram ao longo do Canal de Suez. Entretanto, a contraofensiva israelense deteve os egípcios e adentrou o território sírio, atingindo a capital do país, Damasco.
O conflito terminou principalmente por conta da intervenção dos Estados Unidos, ONU e União Soviética pela realização de um cessar-fogo. A União Soviética chegou a ameaçar entrar no conflito a favor do aliado sírio. Apesar do acordo, Israel não devolveu os territórios que havia ocupado em 1967. A Guerra do Yom Kippur Gerou consequências importantes. Uma delas foi o boicote dos países árabes produtores de petróleo e membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, aos países que apoiaram Israel. Com a restrição da venda, os preços do barril de petróleo subiram rapidamente, derrubando bolsas de valores e contribuindo para o desenvolvimento de uma crise no capitalismo, que ficou conhecida como a crise do petróleo. Por outro lado, a guerra deu visibilidade internacional à questão palestina, levando ao mundo informações sobre as centenas de milhares de palestinos expulsos de suas terras. Tal situação fortaleceu ainda o papel político de Yasser Arafat e da Organização para a Libertação da Palestina, OLP. Em 1979, Israel decidiu pela devolução da Península do Sinai para o Egito, após a mediação dos Estados Unidos, no sentido de selar um acordo entre os dois países, chamando de Acordos de Camp David. Com isso, os egípcios tornaram-se os primeiros povos árabes a reconhecer oficialmente o Estado de Israel, gerando profunda revolta entre os demais países da região. No ano de 1987, chegou ao auge a primeira intifada, uma revolta espontânea da população árabe palestina contra o Estado de Israel, quando o povo atacou com paus e pedras os tanques e armamentos da guerra judeus. A reação de Israel foi dura e gerou um dos maiores massacres do conflito, o que desencadeou uma profunda revolta da comunidade internacional em virtude do peso desproporcional do uso de forças nas áreas da faixa de Gaza e da Cisjordânia. No mesmo ano, foi criado o Hamas, que, mais radical, visava a destruição completa do Estado de Israel, ao contrário da OLP, que objetivava apenas a criação da Palestina. Em meados da década de 1990, a situação aparentava caminhar para o seu fim, quando Yasser Arafat e o então primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin realizaram os acordos de Oslo, mediados pelo presidente dos Estados Unidos na época, Bill Clinton. Com isso, foi criada a Autoridade Nacional Palestina, responsável por administrar todo o território da Palestina, envolvendo partes da Cisjordânia e a faixa de Gaza. No entanto, em 1995, Yitzhak Rabin foi assassinado por um extremista judeu, e a extrema-direita ganhou força dentro de Israel. Dessa forma, os judeus não cederam mais para a desocupação das áreas onde ainda resistia a população palestina. Por essa razão, os termos de paz dos Acordos de Oslo resultaram em fracasso. No ano de 2000, teve início a segunda intifada, liderada pelo Hamas. Uma ofensiva palestina foi montada contra Israel, que novamente respondeu duramente, além de demolir casas de palestinos e iniciar a construção do Muro da Cisjordânia ou Muro de Israel em 2002. A barreira também é chamada de cerca de separação ou cerca de segurança pelo governo israelense, segundo o qual o propósito da construção seria o de evitar a infiltração de terroristas em Israel. Por outro lado, os palestinos geralmente se referem à barreira como muro de segregação racial e alguns oponentes como muro de apartheid. Para a Autoridade Nacional Palestina, o muro visa criar fatos consumados na incorporação de partes dos territórios palestinos ao Estado de Israel. A existência e o traçado da construção são contestados sob os aspectos políticos, humanitários e legais. O Tribunal Internacional de Justiça de Haia o declarou ilegal em 2004, pois a barreira corta terras palestinas e isola cerca de 450 mil pessoas. Israel não acatou o parecer da Corte Internacional e a construção da barreira prossegue. Segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, a maioria das barreiras físicas ou burocráticas impostas atualmente à mobilidade e acessibilidade dos palestinos visa proteger os 500 mil colonos judeus que ocupam assentamentos na Cisjordânia, em contravenção à lei internacional, bem como garantir uma reserva de terras para a expansão futura desses assentamentos e melhorar as ligações viárias entre esses assentamentos e Israel. Duas outras barreiras do mesmo tipo, também construídas pelo governo israelense, são igualmente controversas. A que separa Israel e a faixa de Gaza, e a que separa a faixa de Gaza e o Egito.
Os conflitos foram sangrentos e milhares de mortes aconteceram em ambos os lados da guerra, que se estendeu até 2004 com a morte do líder do Hamas. Acordos de paz foram realizados e, assim, teve início a desocupação por parte de Israel da faixa de Gaza e de partes da Cisjordânia, ações que resultaram no recebimento do Prêmio Nobel pelo primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon. Em 2006, a vitória do Hamas sobre o Fatah nas eleições da Autoridade Nacional Palestina elevou novamente a tensão na região, o que se intensificou com o não reconhecimento do pleito por parte dos Estados Unidos, União Europeia e outros países ocidentais. Os atentados terroristas, sobretudo com carros-bombas, prosseguiram sobre Israel, que buscava várias tentativas de eliminar o Hamas, incluindo a adoção de embargos econômicos sobre Gaza, o que afetava também a população civil. Em 2014, no entanto, novas ofensivas aconteceram, quando 3 jovens judeus foram assassinados em um ato atribuído ao Hamas, que negou a autoria. Com isso, um jovem palestino foi assassinado por um extremista judeu, rompendo com a frágil paz da região. Houve ataques dos dois lados, mas Israel, por ter melhores defesas e melhores armamentos, passou a ter vantagem sobre a Palestina. Cerca de 65 soldados israelenses foram mortos, enquanto mais de 2.000 palestinos, combatentes e civis foram mortos no conflito. Por essa razão, muitos países, incluindo o Brasil, passaram a questionar a atuação de Israel na região. O que se percebe nesse conflito é que a sua resolução está longe de acabar, pois, mesmo com acordos momentâneos de paz, basta uma pequena faísca para reacender novamente as batalhas, elevando novamente o número de mortos. Ao mesmo tempo, vem sendo difícil a criação de um Estado palestino, pois as disputas territoriais ainda são grandes, embora tal Estado seja internacionalmente reconhecido por vários países, incluindo o governo brasileiro.